estamos no 14º domingo do tempo comum e nós já iniciamos há algum tempo essa grande caminhada do tempo comum. E essa grande caminhada ela é marcada por um aprendizado. Nós vamos pouco a pouco descobrindo o Senhor. Nós vamos vendo os seus sinais, ouvindo das suas pregações. Para quê, Padre? Para aprender o que verdadeiramente significa ser discípulo. Alguns domingos atrás nós ouvimos o Senhor dizendo: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, vai ter que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Nós estamos nesse processo de aprendizado. O que significa ser verdadeiros discípulos do Senhor? E hoje a palavra continua a nos ensinar. Na primeira leitura nós lemos o capítulo 66 do profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi profeta num período muito difícil para Israel. Ele profetizou de modo especial em 3 momentos: um período anterior ao exílio na Babilônia, durante o exílio, e também existiu uma pregação pós-exílio. A pregação de Isaías consiste sempre em palavras que são muito fortes e às vezes duras, como aquela mãe que avisa o filho: filho, se você continuar traçando esse caminho, vai acontecer o pior contigo. Como um pai que avisa: ai de você, se você traçar esse caminho. E assim Deus, por meio do profeta, avisou várias vezes para o povo: vocês precisam voltar o coração para mim. Vocês não podem abrir mão, abrir brecha para o inimigo, começar a adorar outros deuses, porque isso vai ser causa de desgraça na vida de vocês. Mas o povo cabeça dura não ouvia a voz do Senhor. E então chegou um momento de grande condenação, um momento muito difícil para Israel. Os babilônios entraram em Jerusalém e destruíram muitas coisas, casas, comércio, destruíram o templo e ficou tudo muito confuso. A maior parte do povo foi levada como escrava. E então, na medida em que a desgraça já havia acontecido, Deus não abandona o seu povo. O profeta então muda um pouco a dinâmica da pregação e começa a anunciar um tempo de consolação. E é isso que a gente está vendo hoje no capítulo 66. Deus prometendo vir consolar o seu povo. O povo volta para Jerusalém e encontra uma cidade destruída. E em meio aos escombros de toda a guerra, de tudo aquilo que aconteceu, o povo estava abatido, o povo estava triste. A gente pode até dizer, o povo estava enlutado, diante da dura situação de ver um lugar destruído. Mas no meio de toda aquela desgraça, no meio de toda aquela desolação, Deus faz brotar alegria onde antes só havia luto. Deus faz brotar esperança onde antes só havia desespero. Essa é a mensagem do Senhor hoje. Olha, aqueles que choram por Jerusalém, aqueles que antes choravam, podem se alegrar, porque vou cuidar dos meus filhos. A mensagem hoje de Isaías é que Deus se fará próximo ao seu povo. E onde antes havia guerra, agora o Senhor vai fazer correr a paz como um rio. E a imagem que Deus usa para falar disso é muito bonita. Deus diz que vai consolar o seu povo como uma mãe consola o filho. E Ele diz: vou colocar o meu povo no colo. Eu não sei se aqui a gente consegue lembrar da nossa primeira infância, talvez da primeira queda de bicicleta, ou para os irmãos que jogavam bola na rua, sabe bem o que o pai está tentando dizer. Quando a gente jogava bola na rua, de vez em quando acontecia da gente perder o tampão do dedão. E era uma dor terrível perder o tampão do dedão. A gente voltava para casa mancando e chorando. E às vezes, a maior parte das vezes, a mãe brigava com a gente. Mas depois que via que a gente estava realmente arrependido e que aquilo estava doendo de verdade, ela começava então a consolar. Vai melhorar, meu filho, a dor vai passar. E às vezes colocava a gente no colo mesmo para consolar quando a gente era bem pequeno. E parecia que aquela dor amenizava pelo amor da mãe. Isso Deus está falando, meus filhos. Vou consolar o meu povo. No meio de toda a dor causada pela vida, vou colocar o meu povo no próprio ombro, no próprio colo, e vou consolar os meus. Essa é a mensagem de Deus na primeira leitura de hoje, filhos. Mas vejam, Padre, o que tem a ver com o senhor está falando de Isaías, com aquilo que a gente começou a falar do caminho de discipulado? Esse processo de consolo da parte de Deus, ele não se dá de uma maneira etérea, filhos, no mundo das ideias. Deus disse que vai consolar, mas onde, Padre? Deus está consolando
Talvez a gente não esteja num lugar destruído, talvez a gente não esteja num templo que foi destruído pela guerra, mas se a gente olha para a situação que a gente vive do nosso tempo, o nosso tempo também é marcado por muitas tristezas e muitas dificuldades. Olhando o mundo afora, o mundo está cada vez mais violento e marcado por guerras, filhos. Começou na Ucrânia, agora também já atinge a Palestina. Está tudo muito confuso, o mundo está muito polarizado, as pessoas brigam cada vez mais. A gente olha para as famílias e às vezes vê também as famílias se desintegrando. Quanto mais a gente vai se aprofundando, é família terminando por conta disso, por conta daquilo. Os nossos jovens muitas vezes parecem se perder também, e cada hora surge uma coisa nova, drogas, o vício das bebidas, e agora tem ainda um outro vício que parece estar ceifando muita gente, o vício dos jogos, que também tem sido uma coisa terrível na vida das pessoas. Deus está anunciando, filhos, eu estou próximo do meu povo, eu vou vir consolar, mas não de uma forma etérea. Deus, para consolar o seu povo, filhos, quis contar com pessoas de boa vontade, pessoas que carregassem esse anúncio no coração e na voz. Deus quis contar para esse anúncio comigo e contigo. E aí a gente olha para o Evangelho e vê nosso Senhor enviando 72 pessoas de boa vontade, pessoas que carreguem esse anúncio no coração. O reino de Deus está próximo. Anunciar que o reino de Deus está próximo é anunciar que Deus está próximo, que Deus está presente, que Deus já veio consolar o seu povo, que a graça de Deus está aí para nos curar, para nos libertar, para trazer salvação. Olha o que Jesus disse: curai os doentes que ali houver e anunciai o reino. Em outras palavras, restituam a vida, restituam a alegria, restituam a esperança no coração das pessoas. Às vezes a gente está tanto tempo na caminhada que a gente vai perdendo a capacidade de entender que algumas coisas não são óbvias. Não é porque a gente escuta todo domingo que existe um Deus na nossa vida que cuida da gente, que todo mundo sabe disso, filhos. Talvez dentro da nossa casa, talvez no nosso ambiente de trabalho, talvez no nosso local de estudos, no colégio, na faculdade, ainda existam muitos irmãos a quem esse anúncio precisa chegar. Gente que está perdida de verdade, gente que está, sabe, aprisionada nos próprios sofrimentos, nas próprias dificuldades, gente que está vivendo uma vida sem direção. A gente que atende um pouquinho o povo de Deus, as pessoas que vão chegando, cada vez mais o Padre consegue perceber, filhos, que o nosso tempo é marcado por muitas pessoas que estão sem direção, sabe? Que estão vivendo quase como Zeca Pagodinho, a vida está levando, ela está indo, mas a pessoa não sabe exatamente para onde está caminhando, não sabe para onde está indo. E a mensagem, ou aliás, a missão de iluminar a vida das pessoas com essa graça que é o Evangelho, meus irmãos, é missão de cada um de nós. Deus também nos envia. E vejam, Ele nos diz, a messe é muito grande, tem pouca gente que se dispõe a de fato abraçar a missão, a messe é muito grande, tem muita gente para a gente atingir, tem muito trabalho a ser realizado. E aqui a gente começa a falar que não simplesmente nosso Deus hoje nos diz que existe um chamado da parte dele, mas que Ele também nos deu características para que a gente entenda o que é ser um bom discípulo. E a primeira característica que a gente precisa entender é a disponibilidade, filhos. Muitos são chamados, mas poucos de fato abraçam o chamado do Senhor com interesse de coração. E hoje, quando a gente olha no Evangelho, Jesus dizendo: olha, não precisa se preocupar com bolsa, com sandália, com sacola, não precisa se preocupar com nada disso. É que às vezes a gente, para não abraçar o chamado de Deus, a gente vai colocando muitas condições. Mas padre, eu não falo direito, mas padre, eu não sei rezar muito bem, mas eu não sei fazer isso. E a gente fica simplesmente protelando o chamado de Deus na nossa vida. Todos nós, meus irmãos, precisamos carregar essa mensagem dentro de nós. Talvez você não seja o melhor pregador do mundo, mas todo mundo é capaz de olhar para o irmão e dizer: meu irmão, vai ficar tudo bem, porque Deus está contigo. Todo mundo é capaz de anunciar esse reino, da sua forma, na sua simplicidade. Todo mundo é capaz de falar de Deus. Às vezes nós vamos colocando muitas condições. Imagina, meus irmãos, que para o padre celebrar a missa a gente começasse a colocar muita condição. Não, eu só vou celebrar a missa se o cálice for de ouro. Eu só vou pregar agora se o microfone for o melhor microfone. Enquanto eu não tiver com aquele microfone que se usa na Rede Globo, aquele que prende na boca assim, eu não vou pregar. Enquanto a gente coloca condições, a gente não vê realizada a graça de Deus, que precisa simplesmente de corações disponíveis. A primeira coisa, filhos, disponibilidade e confiança no agir de Deus. Deus usa de nós, mas o agir é dele. Só precisa que a gente dê o nosso sim. E no nosso sim, Deus vai realizando a sua obra. A segunda coisa que hoje o nosso Deus nos ensina hoje,
quando a gente olha para a palavra e que Jesus diz assim: eu vos enviarei como ovelhas para o meio de lobos. Hoje Jesus está dizendo, filhos, que para aqueles que desejarem viver de missão, levar a palavra, existirá um risco, ou melhor, existirá um custo, meus irmãos. E o custo de anunciarmos o reino é muitas vezes sermos motivo de chacota. A gente que vive falando de Deus às vezes se torna até inconveniente. Ah lá, barata de igreja. Ah lá, aquele que acha que é santo, que vive falando de igreja, já vem ele de novo. Que cara chato, vai falar de igreja de novo. As pessoas às vezes não querem ouvir falar de Deus, meus irmãos. Mas São Paulo nos diz que é preciso pregar oportuna e inoportunamente. É preciso pregar a todo tempo com a vida, com a palavra, com as ações. É preciso anunciar. E uma coisa importante para a gente compreender, meus irmãos, na medida em que Jesus já disse para a gente que a nossa vida de missão será marcada por dificuldades, por perseguição, por rejeição, o critério para saber se a gente é um bom ou mau discípulo não está nas obras que a gente realiza, ou nas pessoas que a gente é capaz de converter, nas multidões que a gente é capaz de arrastar. O critério do bom discípulo não é esse. O critério para saber que alguém é um bom discípulo é a fidelidade àquilo que Jesus ensinou. Porque, meus irmãos, se o critério fosse encher a igreja, seria muito mais fácil o padre corromper o evangelho, adocicar o evangelho, como muitos às vezes fazem, dizendo para você: olha, meu irmão, se você entrar para a igreja, as coisas vão começar a dar certo na sua vida. Se você começar a frequentar a paróquia Maria Mãe, eu tenho certeza que você vai receber mais no seu trabalho. Você vai trabalhar menos. Final de semana agora você não trabalha mais. Vai dar tempo de ir na missa. Todo final de semana você vai ter dinheiro para sentar na praia de Copacabana, tomar uma água de coco, uma Coca Zero, que está todo mundo na onda fit agora, e vamos comer um milho bem gostoso. Não é? Como seria bom se a gente dissesse: entra para a igreja que a tua mulher vai parar de te perturbar, o teu marido vai se tornar um santo. Como seria mais fácil, filhos? E aí talvez a gente enchesse a igreja pregando uma mensagem que na verdade não é real, não é fiel àquilo que Jesus nos ensinou. Vejam, meus irmãos, por isso o critério não pode ser aquilo que a gente está passando, ou melhor, não pode ser se as pessoas estão gostando ou não daquilo que a gente está pregando. Porque vejam, uma coisa importante: por mais que a gente faça uma coisa bem, por mais que a gente cante, toque, ministre muito bem, por mais que às vezes o padre faça boas pregações, sabe até quanto isso vai durar? A pregação que o padre fez, que foi maravilhosa, talvez dure um mês no seu coração, depois você já não vai lembrar mais. Mas vejam, meus irmãos, o motivo pelo qual a gente faz não é pelo que as pessoas se lembram do que a gente fez, mas o verdadeiro motivo, na verdade, está na certeza de fazer a vontade de Deus. E aqui a gente já passa para a terceira característica do bom discípulo. Vejam, eu dei poder a vocês sobre muitas coisas. Dei poder para vocês esmagarem os escorpiões, para acabarem com as forças do mal. Eu dei poder para vocês derrubarem o diabo. Mas vejam, não é essa que é a alegria de vocês. Não é aí que deve estar o coração de vocês. Mas antes a alegria é saber que os nossos nomes estão escritos no céu. E agora a gente pode fazer um paralelo com aquilo que São Paulo está dizendo. São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Gálatas, está dizendo que ele podia se gloriar de muitas coisas. São Paulo podia se gloriar da pregação, porque pregava de uma forma eloquente, podia se gloriar das muitas cartas. Paulo podia se gloriar das comunidades que ele fundou. Paulo fundou muita coisa, gente. Paulo foi um homem gigantesco na história da humanidade. No entanto, Paulo diz: eu vou me gloriar somente numa coisa, na cruz do meu Senhor. É o sinal da minha salvação. E aí a gente volta para aquele segundo ponto e vê, meus filhos, a nossa felicidade não está nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente realiza, no quão bem a gente prega, no quão bem a gente canta, porque isso tudo vai passar, meus irmãos. A gente fica velho e aquele entusiasmo vai passando, e aquela voz forte na pregação ela vai encerrando também. A gente vai ficando velhinho, a voz vai ficando cansada, talvez a gente vai ficando um pouquinho mais chato, os mais jovens já não queiram muito escutar, daqui a pouco o padre está querendo dizer. Vejam, a alegria não está nessas coisas, mas está em saber, filhos, que nós estamos traçando um caminho que nos levará para o céu, um caminho que nos levará para habitar com o Senhor. E a gente pode olhar para o domingo passado, que a gente olhava para a vida de São Pedro e São Paulo, e a segunda leitura do domingo passado era maravilhosa, e São Paulo dizia para a gente: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Meus irmãos,
Essa é a nossa missão como discípulos, ficar firmes, fiéis ao Senhor até o fim, na consciência de que existe uma promessa de Deus na nossa vida, de que existe um lugar preparado para nós, sobre aquela esperança que a gente falava lá no início, da qual nós somos portadores. Essa é a esperança do nosso coração, saber que existe já uma salvação na minha vida, e que essa salvação precisa ser alargada, precisa alcançar cada vez mais irmãos. Que nosso Deus nos ajude, filhos, a de fato abraçarmos a missão de anunciar a paz, a alegria, o consolo no Senhor, e de que, traçando esse caminho de missão fiel ao Senhor, um dia nós possamos ver completada essa obra de alegria, onde não só nossos nomes, mas nós mesmos estaremos não no livro, mas no próprio céu preparado para nós. Deus nos ajude a ser fiéis em todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, juntos professemos nossa fé. Creio em Deus Pai,